Hoje, com imenso prazer, a gente volta a receber um velho amigo, um profissional de excepcional qualidade, né? Eu reputo ele como um dos grandes empreendedores do mercado brasileiro. Estou falando do Dr. Paulo Moraes, que foi o precursor, acho que da primeira empresa no segmento do setor para fazer um IPO, o precursor da Espaço Laser. Doutor Paulo Moraes, meu amigo querido, muito obrigado por ter voltado aqui, porque eu sei que tem muitas novidades. É isso. Cacá, obrigado. Vamos tirar o doutor, né? Vamos tirar o doutor. Isso ainda cagou advogado, mas eu falo doutor Paulo. Fui advogado, já não sei mais o que é isso. Há alguns anos já não sei mais o que é isso. Mas sim, a Espaço Laser foi a primeira empresa do setor de estética e beleza a abrir o capital na Bolsa de Valores de São Paulo, tornando-se uma empresa pública, listada, onde as pessoas, inclusive, se quiserem ser sócias do Paulo Moraes, hoje podem ser. É só comprar nossas ações, né? E é muito legal isso, né? O Espaço Laser tem uma trajetória impressionante. Que ano foi que começou isso? Então, uma empresa fundada em 2004, com apenas 2 unidades. Essa parte também bacana que eu gosto de contar. Cacá. 2 unidades só? 2 unidades e apenas uma máquina, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma máquina para cada unidade. Era tá? no Eldorado, né, que começou? Não, começou uma no Shopping Morumbi e uma loja de rua, onde antes era uma clínica estética do sócio, e que a gente converteu na nova jornada que se transformou com a marca Espaço Laser. Isso em 2004? 2004, portanto, 21 anos atrás. Uma jornada incrível, de muito trabalho. E as pessoas pensam que Espaço Laser apareceu pronta com 800 lojas, né? Que hoje é o universo que a gente tem 802 lojas no Brasil. 802 lojas. Só no Brasil. Depois a gente tem mais algumas, quase 100 lojas, contando Argentina, Paraguai, Colômbia e Chile, onde a gente está bem posicionado no Cone Sul, né? Esse é o tamanho da companhia e que hoje tem uma responsabilidade gigantesca perante seus clientes, perante os quase 8 mil colaboradores entre lojas próprias e franquias, porque a gente ainda tem uma rede importante. 8 mil colaboradores diretos, contratados, trabalhando diretamente. Então, 8 mil famílias impactadas diariamente pela empresa, que a gente tem muito orgulho disso, né, Cacá? Pessoas que convivem com a gente e que, na verdade, fazem o resultado da companhia acontecer. O Espaço Laser, incontestavelmente, é líder absoluto no setor, né? Sim, não só no setor, no Brasil, e se você colocar em números de unidades, no mundo, nós somos hoje a maior rede de depilação a laser no mundo. A gente não tem nenhuma comparável no mesmo tamanho. Todas as outras ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Austrália, onde tem uma boa iniciativa, na Europa, nenhuma se compara em tamanho ao nosso tamanho. Ô Paulo, me diga uma coisa. Essa trajetória se deve também, além do trabalho hercúleo que vocês empreenderam nesse negócio, se deve muito também ao avanço tecnológico dos equipamentos também, né? Que ajudaram muito, não é? Então, na verdade, Cacá, veja que interessante. A tecnologia de depilação a laser que a gente escolheu, existe algumas modalidades, eu não vou entrar nas questões técnicas de iodo, laser de Alexandrite, e o laser nosso é o laser de Alexandrite, desde o início é o mesmo, tá? Porque o conceito do laser, você não consegue alterar ao longo da jornada, o comprimento da onda de luz. O que aconteceu com essa tecnologia é que ela foi melhorando em termos de conforto na aplicação do laser e velocidade com que você aplica o laser. Essas foram as melhorias que foram sofrendo ao longo da jornada. E a parte mais incrível desse negócio, que, por incrível que pareça, se passaram 21 anos, tá? E quando as pessoas que não conhecem ainda os benefícios desse tratamento que é extraordinário, e para homens e mulheres, porque hoje 15% do nosso público são homens, já entenderam os benefícios, fazendo o quê? Você vai perguntar para mim, né? Faixa de barba, o bendito pelinho na orelha que tende a crescer, o pelo do nariz, e os mais jovens que já entenderam os benefícios, que não querem mais ter pelo no peito, nas costas, e inclusive as partes, a virilha, tudo, tem um monte de gente já fazendo. Inclusive sob o aspecto de higiene muito positivo, né? Então, nessa jornada que eu vinha falando para você, em 21 anos, quais são as principais dúvidas de todo cliente que não conhece o tratamento? A primeira dúvida que vem de pronto. Faz mal. Isso em pesquisa. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Se dói ou não dói? A segunda pergunta que vem de forma recorrente nas nossas pesquisas. Dá resultado ou não dá resultado? Então responda as perguntas, por favor. Primeiro eu vou colocar essa pergunta, depois eu vou responder cada uma delas. Tem mais. E a terceira, é caro ou é barato? Nessa sequência exatamente, tá, Cacá? Então, para responder as perguntas, dói ou não dói?
Se você colocar, comparado ao tratamento tradicional que as mulheres tradicionalmente se utilizam para depilação, que é a cera, De arrancar. de arrancar, é absolutamente, imensamente menor a percepção De de dor. dor. Para o homem, que é um pouco mais sensível em algumas regiões onde você tem uma concentração importante de pelo, causa um pequeno incômodo. Mas nada falar que insuportável. Então, em termos de percepção de dor, absolutamente tranquilo, suportável, inclusive com agora resfriamento a ar que a gente está colocando na nossa tecnologia, a percepção, as pessoas têm reportado absoluta tranquilidade, ok? É que tem um esfriamento, né? Resfriamento, isso. Depois, o segundo ponto que eu falei, dá resultado ou não dá resultado? O resultado é extraordinário, Cacá. Como a gente adota essa tecnologia de laser de Alexandrite, o resultado já começa a aparecer de forma definitiva a partir da terceira sessão. Como é que é feito o tratamento, Cacá? Você contrata 5 sessões, que a gente estende, inclusive, até 10 sessões. Básico, né? O básico, o tratamento básico. Só que a qualidade do laser é tão alta que a partir da terceira sessão a pessoa já começa a ter a percepção que o pelo acabou. Não existe mais o pelo. É incrível o resultado do tratamento. Em algumas áreas, certamente, depois da terceira, vai, meu, não preciso mais seguir no tratamento. Tanto é que algumas pessoas que começam com a gente, que a gente recomenda a cada 45, que é o ciclo do pelo, tá? Cada 45 dias, uma nova sessão. Depois da terceira, quarta sessão, já com a percepção dos pelos desaparecendo de forma importante, começam a alongar o período. Só quando aparece algum pelo é um ou outro espaçado, que é lógico que você vai fazer isso com laser, não faz sentido nenhum você fazer em outra metodologia. Então o resultado é extraordinário. E o terceiro ponto é caro ou barato. A questão aqui é fácil de responder. Se você comparar com o tratamento tradicional, que é a cera, que as mulheres normalmente gastam cerca de R$100 praticamente a cada 20 dias fazendo esse procedimento, você vai entender que se você pagar como as pessoas pagam em cerca de 10 a 15 parcelas, exatamente os mesmos R$100, o tratamento é absolutamente de graça. Por quê? Porque se você adotar a cera, você vai continuar gastando R$100 todos os meses, ad eterno. Enquanto você viver... E não vai resolver. E não vai resolver. Você, como disse para você, se você adotar o procedimento, vai pagar durante esse período e depois zero preocupação em gastar. Então, se você comparar, a proporção é praticamente o seguinte. Custo médio do tratamento completo, tá? R$1.500, ok? Se você comparar a mesma área de tratamento com cera, ao longo da sua vida, R$50 mil. Então, nós já fizemos a conta, tá? Então, o que eu diria é o seguinte, o tratamento é ultra barato, fácil de pagar, qualquer pessoa pode pagar. Eu acho que tem ainda ainda existe, eu não sei se ainda existe essa história, do fantasma de que o laser faz mal, que pode provocar alguma coisa. Existia isso, né? Lógico que houveram questionamento no início da tecnologia. Nós estamos falando de uma tecnologia que já é utilizada para esse tipo de tratamento há mais de quase 30 anos. O laser, na verdade, começa as primeiras utilizações do laser na medicina, em algumas áreas da medicina, nos idos dos anos 69, 70, tá? Estou falando, então, mais de 50 anos. Sim. E a depilação ganhou tração e começou a ser efetivamente utilizada cerca de 30, 35 anos atrás. Então, na fase inicial, havia até questionamento. E foram, inclusive, feitos estudos médicos para estudar os efeitos. E o que se encontrou foi absolutamente o contrário disso. Os efeitos positivos do laser aplicado sobre a pele. Inclusive, estimulando a produção de colágeno. Olha que incrível. Olha que incrível isso. Então, se você está preocupado com o tema, na verdade, o efeito é reverso. Ele proporciona melhoria de condição da pele, estimulando o bendito com colágeno que as mulheres, depois dos 30, ficam preocupadas. Mas é que isso aí existiu. Existe, não. É natural. Época... Tudo que é novo vem com um monte de questionamento. Da mesma forma que existia questionamento da utilização do micro-ondas para aquecimento de comida. Lembra lá no começo? É a mesma Todo coisa. mundo questionava. Agora, o Paulo, Espaço Laser eu acho que foi uma das primeiras a utilizar o laser, né? Na verdade, nós não somos o pioneiro. E eu gosto de falar desse ponto com muita transparência e reconhecendo aquele que, de fato, foi o pioneiro, na verdade, o visionário desse negócio no Brasil. Essa pessoa que, inclusive, eu tenho muito carinho, é meu amigo, a gente está sempre juntos, chama-se Charles Yamaguchi, um médico, um plástico. Doutor Charles Yamaguchi. Que eu acho que você conhece. Sim. Uma fera. Sim. Que no ano de 2001, olha, Cacá, olha que cara visionário. Portanto, 3 anos antes da gente pensar, aliás, a gente se inspirou no que ele vinha fazendo para montar Espaço Laser.
depois de ter ido aos Estados Unidos como presidente da Associação Brasileira de Laser, e ter trazido a primeira máquina de depilação a laser, ainda na clínica que ele tinha e tem. Ali no Pacaembu. Isso, uma belíssima clínica. E ele entende o potencial daquela tecnologia, ele cria a primeira unidade dentro de shopping no conceito comercial e, na verdade, pensando em democratizar aquele tratamento, uma marca chamada Depilaser. Eu falo aqui a marca sem qualquer problema, porque, de fato, Eu lembro. A gente tem muito respeito pela história e pelo que ele fez de forma visionária. Quando a gente pensa em 2004 no nosso negócio, e a gente começa a modelar, a gente, inclusive, vai na loja dele para ver o que ele estava fazendo, para que fosse inspiração do que a gente poderia fazer. Então, o mérito aqui do pioneirismo é de um cara chamado Charles Yamaguchi. O nosso mérito, e a gente já brincou algumas vezes, eu, Charles, talvez tenha sido transformar aquele modelo em algo gigante, replicável e com a dimensão que a gente achava que podia alcançar. Que é o seu talento. Que eu fui construindo ao longo da jornada, esse talento. Mas sim, hoje, com a minha visão em qualquer tipo de negócio que, inclusive na nova etapa que eu vivo hoje, é olhar negócio que tem potencial de escalar e ganhar dimensão. No sonho sempre assim, esse negócio tem que chegar a 1.000 unidades pelo menos. Você sabe que eu fiz já com o Dr. Charles Yamaguchi, falando dele, voltando no assunto, quando ele estava presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim, o cirurgião de mão cheia. E aí eu fiz algumas entrevistas com ele, das intervenções, do trabalho que ele fazia, que sempre foi pioneiro nessa coisa. Um cara maravilhoso. Uma fera. Gosto muito dele. Faz tempo que eu não vejo, estou para falar com ele de novo. Mas, ô Paulo, essa coisa, voltando para a sua atuação, você é uma coisa que não para. É um sujeito que não para. Me divirto com isso, Cacá. Eu sei. Você já entrou na área de alimentação, que ele estava falando, restaurantes, já foi dono de várias coisas. De revista, de empresas de coleta de lixo. Nossa, sabe aquelas maquininhas de pegar bicho de pelúcia? Lembro. Já tive também nesse negócio. Aliás, foi esse negócio que, quando eu vi a máquina de depilação, me inspirou a pensar a rentabilidade hora máquina em funcionamento. O aprendizado coletado durante o negócio que eu tive de pegar ursinhos, onde a máquina funcionava exatamente sob o mesmo conceito, a pessoa inseria o dinheiro para brincar aquele tempo ali pegando ursinho, então eu tinha uma rentabilidade hora máquina. Quando eu vejo uma máquina depilação a laser, o conceito pareceu absolutamente igual, hora máquina gerando receita e resultado para o meu negócio. Então esse drive me levou a pensar a depilação a laser como uma possibilidade. Só que com um desafio gigantesco, né? Porque lá em 2001, apesar de o Charles já ter o negócio dele no nosso setor 3 anos antes, quando se falava de depilação a laser, ninguém sabia nem o que a gente estava falando, Cacá. Por quê? Porque esse era um tratamento restrito a pessoas com muito, muito dinheiro. Então, só pessoas com muito dinheiro no bolso tinham o benefício de ter um tratamento tão incrível como esse. O nosso desafio era democratizar, levar a todas as pessoas algo tão incrível. Todas as faixas. Se o tratamento é extraordinário, todas as pessoas têm que ter o benefício. Tem que ter acesso. É isso. Agora, tudo isso daí, Paulo, eu acho que é importantíssimo para que vocês possam ter uma noção. Esse moço, não contente com essa história do sucesso que ele fez, ele criou a PGIMP, que é um grupo de empresas que você startou. É uma holding que hoje participa e tem participação no capital dessas companhias e um papel importantíssimo. Esse é o propósito da PGIMP. E as pessoas me perguntam, mas o que vem ser PGIMP, né? Na expectativa que eu conte uma história incrível dessas 4 letrinhas. Eu queria até ter esse negócio de forma mais romântica, mas é tão simples como iniciais de cada um dos membros da minha família, Cacá. Então, é isso que eu queria entender. Então, é o Paulo, filho, o Gabriela, minha filha, o Paulo sou eu, e a Márcia, minha esposa, que inclusive é a sócia e a pessoa que me ajuda na jornada dessa empresa nesse momento. Querida Márcia. É isso aí. E agora, as empresas que fazem parte deste grupo, dessa holding? Então, hoje ela é um guarda-chuva, onde a gente... Bom, deixa eu voltar aqui rapidamente essa história. Até 22, você sabia que eu estava absolutamente mergulhado no dia a dia da Espaço Laser, conduzia a companhia até o IPO e tivemos sucesso no IPO, porque às vezes você trabalha muito para esse momento, mas ele não... O IPO foi em 22? 21.
Em 21, fevereiro, dia 1º de 21, batemos lá o sino na Bolsa de Valores, na B3, aqui em São Paulo. Depois, ao final do ano, dezembro, que a gente normalmente faz o famoso balanço do que a gente realizou, né? O que andou bem, o que não andou tão bem, o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado. Eu cheguei à conclusão que talvez ali deveria ser o momento de eu começar a pensar a minha transição. E tomada a decisão e feito contato com cada um dos membros do nosso conselho de administração, uma empresa de capital aberto tem um conselho de administração dentro das regras de governança, eu comuniquei minha decisão. E é lógico que dei tranquilidade ao conselho, falei, escuta, eu não estou falando que eu vou embora amanhã, eu faço todo o processo de transição junto, vamos identificar o melhor sucessor e para minha surpresa, inclusive, o conselho delegou a mim a função de liderar o processo de escolha da pessoa que iria me suceder naquela missão. Então, o ano de 22 foi o momento de identificar o profissional, fazer a passagem de bastão de forma, o soft land, que a gente costuma dizer, né? Sem simplesmente virar as costas. Então, eu ainda me dediquei até outubro de 22 junto da companhia. Mas a partir de dezembro de 21, quando eu sabia que eu faria um novo momento, eu comecei a pensar o que farei na próxima etapa. Qual será a minha nova jornada? E aí, em reflexão, 30 anos dentro de empresas, minha vida sempre na vida corporativa, ainda que na fase anterior, que tinha sido advogado para empresas, varejo, no setor de bem-estar e saúde, falei, bom, eu preciso olhar oportunidades, inclusive pessoas que tinham me acessado no passado, tentando me provocar a estar junto, ajudar a pensar o negócio, oportunidades onde eu possa, de fato, com toda essa minha bagagem, contribuir para fazer a aceleração de crescimento, evitar erros naturais do empreendedor nesse processo de crescimento, porque crescer é um negócio que normalmente te coloca em algumas ciladas, né? Tem dores, muitas dores. E a gente, como já viveu algumas vezes e sabe o que acontece, o propósito aqui é ajudar essa jornada para que ela seja menos dolorosa e mais rápida no processo. Então, hoje, meu dia é dedicado, minha semana, na verdade, cada semana é dedicada a cada uma dessas investidas, onde eu, inclusive, eu faço uma gestão muito importante de agenda, tá? Porque um dos patrimônios importantes que a gente tem é o tempo, dedicado no que a gente faz. Não esquecendo jamais o tempo ser dedicado à família. Então, eu faço uma gestão muito racional, e aí existe um equilíbrio entre o racional e o emocional, porque a gente tende naturalmente a se apaixonar por algumas coisas que, infelizmente, não mudam ponteiro. Tem um poeta brasileiro, Eduardo Godin, que ele fala que o importante é que a nossa emoção sobreviva. É a coisa mais importante que a gente tem. Se você fizer as coisas sem emoção, não tem sentido. Mas equilibrando no tempo, porque se a gente, às vezes a gente vai em algo que a gente sabe que só porque gosta, é apaixonado, mas aquilo efetivamente no dia a dia dos seus negócios não vai mudar ponteiro nenhum. E eu sou muito drivado em indicadores operacionais que fazem efetivamente os negócios funcionarem e mudarem de patamar. E sabendo do compromisso e a missão que eu tenho em cada uma dessas empresas onde hoje eu participo, do papel de um conselheiro muito ativo, então eu não estou na execução, Cacá, eu tenho clareza desse ponto. Aliás, se eu tivesse que fazer a execução de algum negócio, nenhum outro existiria, só escolheria um, porque você não faz uma execução part-time para sucesso de nenhum negócio. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, quando eu vejo uma pessoa começando um novo empreendimento e que me diz, não, eu dedico uma parte do meu tempo para... Escuta, na fase inicial é a fase que você mais precisa dedicar tempo, foco absoluto e viver e dormir e acordar só aquele negócio que você está querendo tirar do chão para que ele possa existir, crescer e tomar outra dimensão. Então, trabalhar na execução part-time com certeza não funciona. Mas esse não é o meu momento e é meu propósito. Meu propósito é um propósito de conselheiro contando com uma pessoa de execução full-time no negócio. E é assim que tem sido minha jornada, minha missão diária, junto às empresas onde hoje eu participo, nesse papel, claro, de conselheiro, onde eu procuro olhar junto com a figura do fundador e executivo daquela empresa, o que deve ser olhado, o que deve ser feito, qual a melhor estratégia e qual a melhor execução para o resultado acontecer de forma mais rápida. Nós estamos falando de 6 empresas. De 6 empresas. Fora a família. Que é a mais importante para mim de todas. São 7. Quais são essas empresas? Então, vamos lá. Bom, primeiro, ainda é Espaço Laser, porque, afinal de contas, estou no Conselho de Administração da companhia, lidero o comitê de pessoas ali, o comitê de marketing, onde eu sou o presidente, porque existe uma entidade criada para a gestão dos recursos de marketing da rede.
que são mais de 800 lojas, onde tem próprias e franquias, então a gente tem uma entidade que faz a gestão. Eu sou o presidente desse conselho, então a gente tem um olhar muito atento sobre onde são dedicadas, investidas as verbas, que inclusive parte delas são de cada um das empresas, das unidades franqueadas que contribuem. Então tem um compromisso importantíssimo de aplicar corretamente esses recursos que cada um contribui para essa entidade. Além disso, então vamos por empresa. Eu falei da Espaço Laser, que ainda tem um tempo importante de dedicação na minha semana, na minha jornada semanal. Uma empresa chamada Novo Fio, Cacá. É uma empresa que faz transplantes capilares e tratamento capilar. Até uma brincadeira, né? O Paulo Moraes tira pelo de um lado e põe pelo do outro. Então, na Espaço Laser, tira no Novo Fio, coloca. Sim, esse é o propósito da Novo Fio. Uma empresa que é muito propósito e que vem cumprindo uma rede que hoje já se aproxima de 60 unidades em funcionamento. E que já tem 60? Quase 60 unidades em operação. Começou quando essa? Nós estamos indo para o 3º ano de operação. Poxa, dessa rápido, companhia. Hein? E graças a Deus caminhando bem, sob a liderança da Gislene ali, que é nossa sócia e CEO da companhia, fazendo um excelente trabalho junto com um médico chamado Dr. Aldir, que também é sócio do negócio. Então, uma pessoa de gestão, uma pessoa que tem um olhar sobre a questão técnica, é um negócio muito interessante. Depois, uma empresa chamada Mundo Terra, Cacá. A Mundo Terra tem um histórico, inclusive, afetivo comigo. Por quê? A Mundo Terra, o que é a Mundo Terra? É uma empresa que se propõe a vender produtos e equipamentos para atividades outdoor. Toda aquela pessoa que gosta de atividades outdoor, então estou falando da corrida de aventura, que agora ganhou alta aderência da geração Z, camping, tudo que você pensar em atividade outdoor, o melhor equipamento para a atividade de forma correta, para você não se machucar e fazer de forma correta cada uma dessas atividades. O pessoal que gosta de pensar lá, inspirado na caminhada de Santiago de Compostela, que inclusive fazem aqui para a Aparecida do Norte, todos os equipamentos corretos para você fazer essa sua caminhada. Numa jornada que eu falei para você que é de relação emocional longa, por quê? Mesmo antes da Espaço Laser, eu tinha sido sócio da Mundo Terra lá no início, junto com um fundador chamado Guto, Augusto, mas a gente chama de Guto, de forma carinhosa. O Guto, a gente começou juntos essa jornada, a primeira loja em Pinheiros, depois a segunda loja ali em Moema, na Alameda Anhembiquaras. A gente era sócio do projeto. Mas quem tocava o dia a dia ali era a Márcia, não era ele e a Márcia. A Márcia tomava conta de uma das lojas. Quando veio a gravidez do primeiro filho, a Márcia achou que daria para tocar bem o dia a dia da loja. Mas com o nascimento do Paulo, ela chegou para Paulo, eu não estou dando conta. Filho, loja, isso para mim está complicado. Eu procurei o Guto, nós estamos num momento de vida onde quem cuida da loja é a Márcia, não sou eu, e a gente não está tendo condição de cuidar da loja. E aí entramos no entendimento, ele assumiu nossa posição no negócio e o Guto seguiu a vida dele. E mais para frente eu assumi, montamos o negócio da Espaço Laser. Terminar essa jornada, e eu anunciei de forma pública a minha saída da Espaço Laser, eu estava no litoral paulista, em Ilhabela, andando, e passa por mim, correndo, inclusive foi a Márcia que viu primeiro do que eu, o Guto. Fazia muito tempo que eu não via o Guto. E aí eu gritei, o Guto! E aí ele falou para mim, caramba, Paulo, eu estou querendo falar com você há um tempão. É mesmo? É mesmo? É. Eu queria falar com você, porque eu sei que você agora já não está mais no dia a dia da Espaço Laser. Eu queria saber de você se você topa o desafio de me ajudar a fazer a expansão e o crescimento da Mundo Terra, que hoje tem 4 unidades, então se passaram quase 30 anos, mas o Guto, de forma focada, não tinha crescido tanto ainda. Mas eu acho que a Mundo Terra está no momento que poderia pensar em expansão, crescer. A gente tem sido, inclusive, provocado por diversas pessoas que gostariam de ter a marca com ela. Eu falei, Guto, vamos conversar, cara, vamos pensar aí. A gente, depois de uma boa conversa, falei, ok, vamos junto nessa jornada, até porque tem essa relação afetiva do passado. E agora a gente tem a Mundo Terra nesse processo de expansão, com quase 20 lojas em operação. A última loja inaugurada foi Floripa, onde eu fiz questão de estar presente já com o Guto. Por quê? Porque o franqueado atual da Mundo Terra tinha sido um ex-franqueado da Espaço Laser, o Dr. Álvaro. Que legal. E aí ele me ligou, Paulo, eu queria que você tivesse, porque é um novo momento da minha vida, ele me contando, porque ele é médico, e está pensando uma transição de médico, mudando inclusive para Floripa, porque ele é de Londrina,
mudando para Floripa, uma virada de vida total. E entender que no Mundo Terra falava muito com o momento dele. Tudo na vida tem que ter propósito, né, Cacá? Quando você se propõe a fazer algo, não basta pensar se o negócio é bom, se ganha dinheiro ou não. Você tem que gostar do negócio, tem que entender. Então, tem essa relação importante. Você faça o que você gosta de fazer. Depois, uma outra empresa que eu estou muito empolgado também e que acho que está fazendo um trabalho incrível, com muito propósito, inclusive presente agora na COP 30, que chama Laces Bioma. O que é isso? Da Cris? Da Cris Diels. Exatamente. Os fundadores. 30 anos de existência essa empresa, Cacá. A Laces criou um conceito extraordinário. Maravilhoso. Extraordinário. Produtos naturais, sem químico. Eu os conheço bem, já fiz matérias com eles, muito O Itamar e a Cris. O Itamar é maravilhoso. Bom, é lógico que o Paulo Moraes, quando pensou ali, eu não pensei no Laces, até porque o Laces está posicionado para atendimento do AAA, de novo. As pessoas com uma quantidade razoável de dinheiro, porque os tratamentos são um ticket um pouco mais elevado. Mas eu vi ali uma oportunidade gigantesca num negócio que ele estava ainda na fase muito embrionária, o Itamar, que ele tinha me contado, que chama Bioma. O que vem a ser o Bioma? É o conceito Laces embarcado nas transformações de salões de beleza do Brasil, que são quase 1 milhão de salões de beleza existentes no Brasil, onde a gente transfere todo esse conhecimento de Laces, know-how de Laces, produto salão. E estratégia de gestão, fazendo com que, inclusive, tire alguma dor importante desse setor, que é a dependência daquele profissional famoso estrela do salão, que às vezes, inclusive, quando vai embora, leva parte importante dos clientes. A gente tira essa dor, porque a partir daí o negócio vai depender do processo dentro do salão, agregado com um produto que é incrível do Laces, e que a gente vem crescendo a partir daí de forma muito acelerada, Cacá. Quando a gente começa a jornada no Grupo Laces com a Cris e com o Itamar, existiam apenas 7 unidades da unidade Bioma. Hoje são quase 80. E a gente tem a absoluta certeza, eu tenho feito esse desafio de forma constante com o Itamar. Itamar, esse é um projeto para a gente ter mais de 1.000 lojas espalhadas por todo esse país, entregando muito propósito, diminuindo o impacto para a natureza sobre todos os aspectos, inclusive na embalagem dos produtos que são biodegradáveis. Então é um projeto que eu estou muito animado e apaixonado pelo que entrega, o que faz e mais do que isso, o que traz de solução para o setor, trazendo rentabilidade para quem opera salão de beleza. Eu acho que, somado a isso, tem um negócio muito importante. É uma empresa em favor da vida. É isso. Tudo que eles fazem é em favor da vida. Sempre. Eles não tem nada de artificial ali. É isso. Cacá, o ecossistema PGMP tem olha teses focadas em bem-estar e saúde. Quando eu estou falando de Mundo Terra, quando eu falo de Novo Fio, quando eu falo de Espaço Laser, quando eu falo agora de Bioma, Laces, eu estou falando de empresas com propósito de entregas de qualidade e melhoria de vida. Isso é legal. Isso é fundamental. É isso que é importante. Então, essa tem sido essa na jornada. Depois, o outro projeto que eu também estou empolgado chama-se Bivetes. Eu fiz uma matéria com você. O que é a Bivetes? É Maravilhoso. isso? Nós já falamos muito da Bivetes esse ano. É uma rede de clínicas veterinárias, onde a gente cumpre um papel muito semelhante ao que a gente vem fazendo com o Bioma, tá? Virando bandeira, mostrando para o setor a gestão. Porque a dor aqui do setor é o seguinte: a maioria das pessoas que montam clínicas veterinárias são excelentes veterinários, péssimos gestores. É a história do médico, né? Mais ou menos isso. Então, o que a gente embarca para eles, inclusive agora trazendo uma tecnologia importante de inteligência artificial, é a gestão, metodologias, processos, e inclusive sobre o aspecto técnico, tem lá o Michel, que é o sócio veterinário, que tem 2 clínicas Bivetes hoje com a gente, que conhece demais o setor e que sabe a melhor forma de tratar o seu animalzinho, seja gato, cão, coelho, não importa o pet que você escolheu para a sua vida, que inclusive hoje é um ente familiar, e que a gente tem uma jornada importante, ainda começando na fase inicial, com 20 unidades hoje, mas que a gente vê que pode ter uma jornada importante de crescimento e ser uma rede importante em todo esse processo. Esse aqui é em favor da vida dos amiguinhos, dos nossos queridos pets. Que hoje são entes familiares. Lembra que o pet antes ficava no quintal, não podia, inclusive, passar da porta da cozinha. Hoje ele fica na cama. Hoje ele dorme com a gente. Então, ele é um ente familiar. Inclusive, quando a gente, como eu tive agora um problema parecido como esse, quando eles se vão, a dor é imensa, né? Porque você sofre imensamente pela passagem do querido animalzinho. Então, a gente está muito feliz com essa jornada, justamente também por isso, pelo propósito e pela entrega que a gente traz ao setor com soluções muito inteligentes.
Bom, e tem mais ou não? Tem mais. Tem agora a Isidim. A Isidim, Essa olhando o wellness, essa na verdade, é a caçulinha aí dessa jornada da PGMP. A primeira unidade, você vai ser convidado, Cacá. A gente pensa em inaugurar agora no começo do ano de 2026. Tá em processo de montagem. Na verdade, vamos montar 2 unidades quase que ao mesmo tempo. Uma proposta de crescimento e expansão via franquia. E assim, detalhe, Cacá, todas essas propostas que eu estou falando aqui, cada uma delas, a vertical de aceleração e crescimento é via franquia. Eu acredito demais nessa modelagem de ocupação, de transferência de conhecimento, de distribuição de ganhos, porque, na verdade, quando você faz isso, você está dividindo o ganho com... Democraticamente. O franqueado vem com você para também ser apropriado não só do seu conhecimento, da paixão pelo negócio, mas ganhar dinheiro junto com você. E a Exigim vem exatamente nesse propósito, de novo, pensando em qualidade de vida, longevidade de vida. Afinal de contas, se você pensa em envelhecer com qualidade de vida, não vai escapar da atividade física, não vai escapar da academia. Na verdade, a academia tem que se olhar de forma racional, como eu faço, como se fosse um remédio que deve ser tomado pelo menos 3 vezes na semana. Por quê, Cacá? Porque eu quero chegar bem na terceira idade. Porque se a gente envelhecer com qualidade ruim de vida, não vai ser muito legal. Então, e a medicina, e a parte bacana dessa história, porque quando se falava de atividade física aqui há uns 15, 20 anos atrás, a gente não tinha os paradigmas a serem mostrados às pessoas que escolheram atividade física versus aqueles que não. Hoje, passado todo esse tempo que se fala tanto da importância da atividade física, a gente consegue ter pessoas, um grupo de pessoas que você sabe que tem atividade como forma de viver, escolhendo isso de forma rotineira, versus aqueles que não escolheram isso como mote de vida. Claramente, aqueles que escolheram atividade física, e eu tenho no meu rol de relacionamento diversas pessoas, hoje na casa dos 70, 80 anos, que estão ativos, inclusive uma de 80 anos fazendo maratona, Cacá, 42 quilômetros com 80 anos de idade. Pensa que é isso. Isso é um herói. Então, não é herói, é qualidade de vida, Cacá. Versus aquele que nunca fez atividade e achou que isso era uma brincadeira ou besteira, que eu acho que não tão bacana. O exemplo. Estão tendo que usar bengala, estão com dificuldades e a qualidade de vida, infelizmente, despenca. Então, se você perguntar para mim, Paulo Moraes, você gosta de fazer academia? A minha resposta é: eu odeio. O melhor momento do meu dia da academia é quando o personal fala para mim: Paulo, acabou. Eu falo assim: ufa! Mas, Cacá, eu não falho. Eu estou lá todo dia, 3 vezes por semana, para atividade física. Na verdade, eu tenho feito até mais do que isso, porque eu faço muscular e o aeróbico. Eu deixo 3 dias para o muscular e deixo pelo menos de 1 a 2 para o aeróbico. Caminhada, né, Cacá? O tempo de correr nessa idade já é melhor não, porque o joelho pode ser machucado. Então, eu faço intermitente. Eu corro um pouquinho, curto, passo acelerado. E eu acho que tem funcionado bem, até porque eu tenho menisco rompido e, apesar disso, eu sou um teimoso, não quero cuidar com meio cirúrgico, eu tenho conseguido me manter com qualidade de vida. Então, isso aí tem que manter. Bom, Paulo, tudo isso daí, eu acho que tem um ponto vital nessa história aqui. O papel da liderança nessas organizações. Cacá, eu adoro que você me provocar com um tema que eu acho que é importantíssimo em qualquer tipo de organização, especialmente para aquele que se propõe a ser um empreendedor, fundador de qualquer negócio. Que o primeiro papel que ele precisa entender é que ele vai liderar equipes e pessoas. Aliás, um parênteses aqui rápido sobre esse aspecto, Cacá. A gente vê nessa jornada, e quando você escala companhias, é lógico que os processos criados são importantíssimos, porque se você trabalhar sem processos criados para cada tipo de atividade, você não vai conseguir escalar. Como é que você replica algo que não está descrito como deve ser realizado de forma correta e de forma eficiente? Então, é importantíssimo, todo menosprezando a importância de processos dentro das companhias. A tecnologia, que é o que hoje a gente tem embarcado nas empresas, é importante, absolutamente essencial. Aliás, de muito que se faz hoje, a eficiência dada pela tecnologia em todas as áreas da companhia, desde a área contábil, financeira, folha de pagamento, que antes era feito à mão e hoje o computador e a tecnologia permitem rodar folhas do tamanho como a nossa, quase diretos nossos, 5 mil colaboradores. Imagina ter que fazer isso à mão, Cacá. Nossa. Então a tecnologia é extraordinária, é verdade. Mas um ponto aqui de inflexão e de reflexão profunda, especialmente daqueles que lideram companhias. Tecnologia e processos
sempre serão meio. O fim, seja uma empresa B2C ou B2B, no relacionamento empresa-empresa ou empresa-consumidor final, que é o varejo, a essência e o fim são pessoas. A verdade são pessoas dentro das empresas, atendendo pessoas dos outros lados, não importando ser consumidores finais ou outras empresas. O ser humano. O ser humano. E aí surge a importância imprescindível da qualidade do líder, especialmente no atual momento, numa geração Z, que entende que não existe mais o líder que manda, não existe mais o líder que baixa a regra. Você tem que entender que os times trabalham inspirados na figura do líder que faz o exemplo, mostra como deve ser feito e faz junto com seus times. Arregaça a manga e vai para dentro. Cacá, você sabe que nós fizemos uma transição importante e a gente viu um momento extraordinário no Espaço Laser, tendo pela primeira vez a empresa sob a liderança de uma mulher. Uma empresa que tem 96% das pessoas trabalhando lá que são mulheres, uma empresa que atende 85% do seu público que são mulheres, agora, depois de mais de 20 anos, liderados por uma mulher chamada Magali. E eu me lembro no processo de conversa com a Magali da importância que ela assumiria ao assumir a empresa. Magali, não se distancie jamais das pessoas que fazem essa empresa acontecer, que são as pessoas que estão lá nas nossas lojas, as nossas equipes. E a Magali entendeu isso de forma absoluta, a importância disso, e tem feito um trabalho incrível nesse sentido. Não por outro motivo, a companhia tem cada vez mais mostrado performance e resultados positivos, trimestre a trimestre, porque as equipes se engajam na figura do líder, que está de forma autêntica, Cacá. Não pode fingir que gosta de gente, tem que ser autêntico, gostando de gente de forma verdadeira. Porque eu costumo dizer também que as pessoas fazem sim pelo que recebem, é natural que seja assim, mas fazem muito mais pelo que não recebem, pela paixão e conexão que tem ao fazer qualquer tipo de missão. Então, esse é o papel do líder, engajar as pessoas no seu propósito, fazer com que elas acreditem no seu sonho, fazer com que elas executem o que você espera que seja executado, apesar de você não estar mais do lado dela ali na jornada diária. Afinal de contas, ninguém precisa ser babá de ninguém, as pessoas precisam se engajar, acreditar e executarem com paixão o que tem que ser feito. E esse é o papel único, exclusivo das pessoas que lideram companhias. Esse é o papel, na verdade. Você exercer um papel importante de inspiração para as pessoas do que precisa ser executado, mostrando o propósito do negócio que você tem em funcionamento. É dar o exemplo. Dar o exemplo. E aí as pessoas também costumam dizer, não, isso é muito romântico, muito bacana. Não. Isso é muito importante, muito bacana, pode até ser um pouco romântico, mas isso representa, na última linha, muito número quando você compara lideranças não engajadoras versus lideranças que engajam. Turnover cai, faturamento aumenta, especialmente no varejo. Se você experimenta entrar numa loja onde você tem pessoas engajadas e motivadas dentro da companhia versus aquelas que são desconectadas com a liderança. A gente vive de forma constante no dia a dia nosso como consumidores. Eu tenho certeza, Cacá, que você já entrou numa loja que você ficou com a sensação que as pessoas ali estavam torcendo para você ir embora. Mal falado bom dia para você. Diferente de alguns estabelecimentos onde as pessoas fazem questão de te receber. E com um sorriso e querem te mostrar, independente de você comprar efetivamente ou não, te atende com toda a alegria e simpatia do mundo. Eu também tenho essa absoluta certeza que as pessoas estão fazendo isso inspiradas na figura dos líderes que ali estão e que mostram a importância disso. E isso, Cacá, reflete-se na última linha, quando a gente pensa nisso, fora todo o resultado positivo para os seres humanos que trabalham dentro da organização, em resultado financeiro. E eu mostrei isso na minha jornada, enquanto líder da companhia, à frente da Espaço Laser, quando estive lá, na prática, Cacá. A gente tinha uma loja que, por 3 anos, nunca entregou resultados. E é lógico que, quando isso acontece, todo mundo é culpado, menos a figura do líder, né? E via de regra, você manda todo mundo embora e troca toda hora todo mundo, achando que as pessoas não funcionam. E o líder fica. Até que chegou uma altura que me recomendaram fechar aquela loja. E eu falei, como assim? Eu sabendo que onde a loja estava e que o potencial que ela tinha, eu falei, não. Se vocês estão com um problema em fazer essa loja, fazer o que tem que ser feito, a partir de agora, eu sou o gerente dessa loja. As pessoas ficaram preocupadas com esse movimento, mas eu falei, escuta, a partir toda sexta-feira, agora quem cuida dessa loja, junto com a equipe que lá está, sou eu. E o que aconteceu? Em 1 ano, nós fizemos um projeto de 1 ano nesse negócio.
lógico que eu tive um trabalho importante, primeiro de conhecer a equipe, saber da figura da liderança, se topava um desafio. E a partir dali, Cacá, olhando indicadores e entendendo o que cada um tinha de melhor na atividade e o que a gente tinha de que realizar diariamente, a gente foi engajando esse time com o primeiro compromisso de não demitir ninguém. Esse time que hoje não está entregando nada é o mesmo que eu tenho certeza que lá na frente vai entregar o que a gente espera que seja entregue. Cacá, aquela loja que queriam fechar, ela encerra o ano quase com um valor médio de faturamento 3 vezes maior do que entregava nos anos anteriores. Em números, essa loja nunca tinha faturado mais de 100 mil reais. Ela termina o ano aproximando em média de faturamento de quase 300 mil reais por mês. Com as mesmas pessoas e no mesmo lugar. O que mudou foi a motivação e o engajamento das pessoas que ali trabalhavam. Eu acho que isso daí é um exemplo claríssimo do papel da liderança das organizações. É muito legal isso. É isso aí. Paulo, eu acho que você, para mim, eu te admiro há muitos anos. Obrigado, Cacá. Nos conhecemos há muitos anos. Né? Uma coisa que eu já falei aqui, o Paulo, que vem de uma origem humilde. Com muito orgulho. Com muito orgulho, com um trabalho. O pai do Paulo foi o nosso primeiro contador da nossa empresa há 35 anos atrás. Eu vi esse moço aqui entrar na faculdade de Direito, se formou com maestria no Largo São Francisco. Isso. E foi um excepcional advogado e um excepcional empresário nesse segmento, de que eu atribuo a sua garra, a sua competência e faço Cacá. Aqui o meu elogio público. Obrigado pelo carinho. Você sabe que a jornada é longa. Aliás, uma dica importante para essa geração Z que tem aí, que tem capacidade gigantesca de fazer algo extraordinário dos próximos anos. Aproveitando tudo que eles conhecem de tecnologia, muito melhores, inclusive, do que nós. Mas que eles que entendam que uma jornada de construção não se faz no rolar de mídias sociais. Ela se constrói no dia a dia, na colocação de tijolo sobre tijolo, na contagem não de dias, mas de anos de trabalho. Isso é importante que seja dito. Então, assim, jovem empreendedor, entenda, a construção não se dará em meses, acontecerá em anos. Então foi aqui, eu só tenho aqui que agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, Cacá. E coloco sempre o programa e o nosso podcast à sua inteira disposição. Cacá, tá bom? Eu agradeço o convite e, na verdade, feliz demais de estar aqui falando com você. Você sabe o carinho que tem pela sua pessoa. Como você bem lembrou, eu tenho uma jornada importante aí de construção. Você foi uma daquelas pessoas que, quando a gente começa a vida, que veio para nos apoiar e ajudar a fazer a chegada. Então, aquelas pessoas que nos ajudaram no começo da jornada, aliás, eu tenho isso muito claro na minha vida, que as pessoas que me ajudaram, eu não posso esquecer jamais o que fizeram por mim. É verdade, muito legal. Paulinho, muito obrigado, fica com Deus. E a gente, se você quiser saber mais, não deixe de assistir também no nosso programa alguns highlights desse podcast maravilhoso que foi o Paulo Moraes. Até lá e muito obrigado. Vamos lá.